Olá pessoal, meu nome é Airan, sou estudante do curso de Ciência da Computação da Faculdade Uninorte. Juntamente com meu colega Igor, nós vamos falar sobre a linguagem Hack, para o curso para a disciplina de Paradigma e Linguagem de Programação. A linguagem Hack é a linguagem com a qual foi desenvolvido o Facebook. Na verdade, não foi desenvolvido com PHP, HTML e posteriormente as páginas já foram quase que na sua totalidade modificadas para a linguagem Hack. Tá? A linguagem Hack ela foi desenvolvida devido a uma dificuldade no desenvolvimento, na criação das páginas, na manutenção. Tá? Assim como o HTML, ela é uma linguagem dinâmica que permite um rápido desenvolvimento de conteúdos. No entanto, como o Facebook existe uma determinada quantidade de páginas que são imensuráveis, os criadores passaram a ter uma certa dificuldade na manutenção dessas páginas. Então, eles passaram a desenvolver uma linguagem que possibilitasse uma rápida correção de problemas. Então eles desenvolveram a linguagem Hack baseada no PHP e na linguagem C. Então a sintaxe, a estrutura da linguagem Hack ela é bastante semelhante à linguagem C, mas ela tem uma semelhança também com a estrutura da linguagem PHP. Ela é uma linguagem que pode ser estática ou dinâmica. Os tipos de dados dessa linguagem ela pode ser informada estaticamente no momento do desenvolvimento, ou ela pode ser atribuída um tipo no momento da execução, no momento que o usuário acessa a página do Facebook, por exemplo. Então o Igor ele vai falar um pouquinho mais sobre a linguagem e na sequência a gente continua com exemplos de código da linguagem Hack. Olá pessoal, eu me chamo Igor Marne e hoje eu vou estar aqui comentando com vocês um pouco sobre a linguagem de programação Hack. Essa aqui é uma linguagem de programação criada pela empresa Facebook. Ela traz como intuito principal proporcionar para o programador a oportunidade de utilizar um ciclo de desenvolvimento rápido da linguagem de programação dinâmica, sem prescindir da segurança na detecção de erros ou inconsistências da linguagem de programação estática. A linguagem Hack ela foi criada totalmente compatível com a linguagem PHP. Pode haver uma coexistência entre as duas, você pode ter uma parte do seu código em Hack e outra parte em PHP sem problema nenhum. O Facebook ele foi primeiramente todo codificado em PHP. O problema é que, conforme o tempo passava e a rede social crescia, foi se tornando nessa linguagem mais difícil o gerenciamento das linhas de código. Isso se dá pelo fato de que as linguagens de programação dinâmica elas facilitam no desenvolvimento rápido, mas elas geralmente dificultam na detecção de erro, tendo em vista que as falhas elas só podem ser encontradas com o programa em execução. Isso para projetos grandes se torna preocupante. Diferente da linguagem de programação estática, em que os desenvolvedores podem achar as falhas antes da efetiva execução. Isso sendo que a linguagem de programação estática ela traz uma pequena desvantagem, que ela não é tão prática quanto as atuais. Mas a linguagem de programação Hack ela tenta juntar o melhor dos dois mundos, no caso da linguagem de programação dinâmica e da linguagem de programação estática. O Facebook ele diz já ter migrado a maior parte dos seus códigos de PHP para Hack, isso dando uma credibilidade gigante para uma linguagem de programação recente, tendo em vista que a linguagem Hack ela foi criada em 2012, mas foi aberta à comunidade open source em março de 2014. Mas ela já traz essa credibilidade gigante de que ela é utilizada na maior rede social do mundo.
No site oficial da linguagem Hack, no caso é o www.hacklang, eles trazem a documentação completa da linguagem, a explicação de o que é e também um tutorial para os mais curiosos que quiserem saber como funciona essa linguagem que pretende facilitar a vida dos desenvolvedores daqui para o futuro. Aqui nós já observamos um código hack, né? Ele inicia-se com as tags interrogação HH, class my class. Então, observe aqui que tem até uma semelhança com Java, né? Mas a estrutura ela é bastante parecida mesmo com a linguagem C. Ele declara aqui o corpo principal e dentro ele chama uma função chamada alpha. E aqui embaixo você observa as funções declaradas. Aqui no código ele está chamando a função alpha que não está aqui declarada, né? Ele chama ela não está declarada. Apenas faz uma referência a ela aqui nessa outra função f, né? Ele retorna algo de alfa. Então essa é a estrutura da linguagem hack. Isso aqui apenas na parte de código, pois isso aqui não vai ser retornável para o usuário, né? Assim como o PHP, ele não retorna o código para o usuário. Se formos até visualizar o código de uma página com a linguagem hack, tal como está aqui no Facebook, aqui é o Facebook. Se formos visualizar o código fonte dessa página, não vamos encontrar nada referenciado com a linguagem hack. Tudo que vamos encontrar é um código HTML, tal como podemos ver aqui, ó. Então esse é o site oficial da linguagem hack, o hacklang.org. Ele é bem interessante, interativo. Logo que você abre, ele já vem aqui de cara falando o que é a linguagem hack, se você não souber bem. Ele diz aqui que a linguagem hack ela é uma linguagem de programação para 88VM, que no caso ela é a máquina virtual, que ela é uma máquina virtual para códigos abertos, que foi projetada para execução de programas escritos em PHP e hack. Ela usa o JIT, que é o Just in Time, que o JIT ele ao invés de interpretar ou compilar, como fala, ele diretamente de PHP para C++, ele transforma, ele compila em um bytecode intermediário. E então esse bytecode ele é traduzido em código de máquina dinamicamente em tempo de execução por um compilador just in time, que é o JIT. Beleza? Então este processo de compilação ele permite que todos os tipos de otimização que podem ser feitas em um binário de compilação estática. Só que assim ele permite uma maior performance, um maior desempenho. Voltando aqui em cima, vamos voltar para a primeira página. Eu achei bem interessante que no site oficial aqui ele já destaca aquilo que eu havia falado antes, que é a união dos dois mundos da linguagem dinâmica com a estática, o poder de desenvolvimento rápido da linguagem dinâmica com a estática. Aqui ele mostra como se fosse na linguagem essa detecção de erros da linguagem estática. Ele mostra avisos como esse dizendo que é incompatível com
com o int, com o tipo int, mostrando que isso é uma string, ou um erro que ele está dizendo que o tipo que está sendo atribuído ao retorno não é válido. Então é bacana esse site, ele é bem interativo, ele mostra parte da linguagem, fala aqui dos tipos de anotação, genéricos, ele fala sobre funções utilizando o Lambda. E aqui em cima você pode ver a aba de instalação. No caso, você clicando nela, ele vai te redirecionar, mostrando que para você utilizar a linguagem Hack, você vai ter que primeiro fazer a instalação da 88VM, que, como eu havia dito, é a máquina virtual que faz a compilação dessa língua e também do PHP. Nós podemos vir aqui também em tutorial. O tutorial ele é bem dinâmico, ele tem exercícios aqui, 1 de 24 abas. Ele fala: bem-vindo ao tutorial interativo do Hack. Ele demonstra as principais características da linguagem. Basta percorrer cada um dos exercícios abaixo. Então ele é bem interativo aqui, se você quiser apagar, digitar seguir a linguagem como ela deve ser mesmo. Aqui entre os itens do menu acima, ele tem o cookbook, que, falando assim de uma forma mais informal, seria livro de receita. Clicando aqui, ele vai te trazer exemplos da linguagem, exemplos resolvidos. Tipo, se você vir aqui no get and post, ele vai te trazer exemplos, tipo, um pequeno exemplo de como interagir com superglobals e os dados sem tipos que podem conter. Então ele traz aqui exemplos, soluções, assim como ele também traz aqui para resultados de banco. Então esse é um site bem completo para quem quer conhecer aí a linguagem. Ele traz aqui na parte de docs, ele traz uma documentação bem completa. É muito interessante, se você quiser aprender, você dá uma olhada. Onde ele fala sobre a linguagem específica, sobre os direitos autorais. Então é bem bacana, dá uma olhada. Ele fala aqui, clicar aqui em atributos, ele dá uma documentação bem destacada. Olha aí, traz exemplos. Então fica algo bem interessante. Ele traz até uma nota aqui que diz que tem atributos especiais fornecidos diretamente pela Hack, que tem um significado especial para o verificador da linguagem Hack, que é o 88VM. Então vale bem a pena. Se você está entrando no ramo agora de programação web, estava em dúvida se deveria aprender PHP, então surge aí a linguagem Hack. Ela é bem forte porque ela já traz aquela responsabilidade de carregar a maior parte dos códigos da maior rede social do mundo. Então ela se mostrou ser bem robusta. Aqui a gente está na parte do GitHub. O GitHub ele também traz aqui códigos, fala um pouco sobre a linguagem, sobre a 88VM, sobre relatórios. Ele traz aqui também um pedido que caso você vá abrir questões ou solicitações para GitHub falando sobre a 88VM, sobre linguagem Hack, que você não abra de forma visível ou imediata, pois pode cair em mãos maliciosas. Para isso eles têm uma parte reservada que é só para receber essas questões, que você pode receber uma recompensa, que é a parte do destacado. Então vale a pena, é um site bem completo sobre a linguagem.
E é isso, espero que vocês se interessem em dar uma olhada nessa linguagem nova, que é bem recente. Ela foi aberta à comunidade Open Source em março de 2014, mas já mostra que vai economizar bastante tempo para os desenvolvedores aí daqui para o futuro, que pretendem programar web utilizando essa junção do melhor dos dois mundos, da linguagem dinâmica com a linguagem estática.